Graças a Deus. Que a paz e a luz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam em vossos corações hoje e para sempre. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 13, versículo 16. E lemos o que está escrito. Jesus disse: não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Vamos falar sobre prisão. Ela vai além de uma cela com grades de ferro, portas de aço, ou trancas de ferro, vai além de um confinamento em um lugar estreito, apertado e solitário. A prisão é encontrada na alma, no coração, no corpo físico. As pessoas estão presas a sentimentos ruins, presas por sentimentos e pensamentos negativos e contrários. A prisão já inicia-se aí, por desejos ruins, por vontades ruins. E o corpo físico tem estado aprisionado por muitos problemas, muitos males. Todas essas coisas, aperto, correntes, portas e cordas que amarram e tudo mais, elas são também encontradas no interior do homem. E se não foram combatidas pela fé, irão permanecer. Veja que mesmo sendo uma mulher da fé, que era uma filha de Abraão, seu corpo estava preso em um mal, em uma doença, estava presa em uma situação ruim. Ela era corcunda e não podia se endireitar. Ela estava presa por uma ação, uma obra de Satanás. Como está dizendo aqui, Satanás havia prendido ela naquela situação. Claro que há aqueles que dizem que isso é assim mesmo, que é comum o sofrimento, que é comum os problemas. Também há aqueles que dizem que é permissão de Deus, que é a vontade de Deus, mas aqui não vemos nada disso. Essas pessoas que assim dizem, pensam e falam, que assim entendem, elas já estão presas na falta do conhecimento. Essas pessoas, e são muitas elas estão presas pelo diabo. Não são até muitas vezes pessoas dele, mas ele prende muitos nas suas coisas ruins. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. O apóstolo Paulo vem dizendo, a carta ao Timóteo, algo a respeito disso. Ele diz assim no versículo 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele, essas pessoas estão presas. Muitos estão presos por ele, caíram na armadilha dele, estão caindo na armadilha dele, estão presos pela vontade do diabo. E quando não é o corpo, ou em alguma área da vida, é no pecado para a condenação da alma. E essas prisões, elas não são vistas, não são reconhecidas, porque o conhecimento das pessoas, ela não tem sido suficiente para que elas possam ter uma vida pela fé livre. E ele vem dizendo que é preciso ter uma instrução com muita mansidão sobre aqueles que estão resistindo à vontade de Deus, para que possam
ter um arrependimento e possam ser libertos da vontade do diabo. Realmente a vontade dele é uma vontade ruim e só causa prisão. É aquele caso de que a pessoa não quer fazer, mas faz. Não quer falar, mas fala. Não quer ter uma vida daquele jeito, mas tem. Lá em primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, pertinho de Apocalipse, 1 João capítulo 3, lá no versículo 8, o apóstolo diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do pecado. Nós vemos que, consequentemente, dependendo do grau do pecado, a pessoa é dele, pertence ao diabo. Mas para isso Jesus veio, para desfazer essa obra chamada pecado. E sabemos que o salário do pecado, ele é a morte. Mas também há consequências abaixo desse salário. Porque, embora Deus perdoando, e a pessoa não morrendo espiritualmente, mas ela acaba sofrendo consequências dolorosas sobre a sua alma, sobre o seu corpo e sobre a sua casa. Davi passou por isso quando pecou, foi perdoado, mas muitas consequências vieram sobre ele, sobre a casa dele. E é importante entender isso, que Jesus veio desfazer essas obras. O diabo veio roubar, matar, destruir. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Tirando o pecado, desfazendo o pecado, tirando todo tipo de doença e de sofrimento. Né? Não que uma pessoa enferma ou com problema numa área que seja tal, não seja de Deus. Não, não é isso. Nós estamos falando que o diabo, ele mantinha presa uma mulher da fé. Prisão, então, até então, que era desconhecida pelas pessoas. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, vamos voltar para o Evangelho. Mas lá em João, no capítulo 5, e versículo 14, está escrito assim: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já é estação, não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. Ora, nós sabemos que era um homem que havia há 38 anos estava paralítico, deitado numa cama, e que desejava ficar curado, mas não conseguia entrar naquele tanque de Betesda, onde o anjo mexia as águas. Jesus, então, o cura. E ele passa a ter uma vida saudável, liberto. Mas ao encontrá-lo no templo, Jesus disse: eis que estação, não peques mais para que alguma coisa pior não te ocorra. O que pode ser pior que ser paralítico, né? Claro que tem coisas muito pior que isso, a condenação da alma. Mas nós vemos que isto mostra que ele tinha ficado assim por seu pecado. Alguns sofrem menos pelo pecado, menos dano, e outros mais dano. Uns de uma forma e outros de outra forma. Satanás vai prender no sofrimento de todos os meios que ele conseguir. E essa pessoa ficará sofrendo como estava sofrendo esse homem, por causa do pecado que ele havia cometido. Não descreve qual é, mas fala-se para que ele não pecasse mais. Então significa que aquilo veio dos seus atos errados. E Satanás teve acesso a ele. Lá no livro de Lucas, mas no capítulo 9, e no versículo 42,
nós vemos que Jesus ele realiza a cura num jovem lunático, que o pai dele foi buscar Jesus, falando o que acontecia com ele. No versículo 42 do capítulo 9, diz assim: e quando vinha chegando, o demônio o derrubou e o convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. Vemos que convulsar e ter ataque epilético e outras tantas coisas, né? Ter problemas mentais, tudo isso é uma questão demoníaca. São espíritos que causam isso, não são coisas naturais. Isso é uma prisão que está sobre a pessoa, causada pelo demônio. E que precisa ser vista assim e combatida assim. Quantas pessoas estão com essas enfermidades, com esses problemas psiquiátricos e tanto mais, né? E com outras tantas enfermidades e doenças que nada cura, nada resolve, nada dá certo. E o que vai resolver muito isso? E muitas vezes a pessoa faz um tratamento e acha que foi apenas o tratamento. Não foi, ele auxiliou. Mas o que resolveu foi as intensas orações que foram feitas por aquela pessoa. Porque por trás da libertação, né, estava um monte de pessoas orando, ou uma pessoa orando constantemente com fé para que Deus libertasse aquela pessoa daquele mal. E isso dá resultado. O demônio sai. Lá no livro de Jó 36, temos uma testificação a respeito disso. Muito linda. Eu, particularmente, gosto muito desse versículo. Eu que atuo muito na área da libertação, não só com a palavra, mas com posição de mão, fazendo repreensões. Gosto muito, aprecio muito desenvolver dessa área. Lá em Jó 36, do versículo 7 ao 10, diz assim: do justo não tira os seus olhos, antes com os reis no trono os assenta sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição. Veja, aflição ela é uma corda espiritual. A pessoa estar aflito não é uma coisa boa. Então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Revela-nos aos seus ouvidos para seu ensino e diz-lhes que se convertam da sua maldade. Ele fala de justo, não de injusto. E quantas pessoas que já foram justificadas por Deus pela sua fé, perdoadas, elas estão amarradas, estão presas nas aflições dos seus problemas que estão lhes envolvendo, não estão enfrentando, já os dominou. A pessoa só fica aflita, né? Estão presas em grilhões. E aí ele diz então que Deus faz essa pessoa saber que ela transgrediu, que ela errou, que ela falhou, que ela pecou. E que aquela situação está se prevalecendo por causa disso. E aí ele ensina, Deus ensina a pessoa para que ela se converta daquela transgressão, daqueles erros, daquela maldade. Para que ela possa ser liberta daquela situação. Mas se as pessoas não ouvirem, elas vão perecer daquele jeito, como diz o versículo 12. Né? Mas o versículo 11 diz que se ouvirem e o servirem direitinho, os dias dessa pessoa vai terminar em bem, e os seus anos em delícias, quer dizer, uma vida confortável, uma vida saborosa, uma vida prazerosa diante de Deus, uma vida de gozo. E é importante olhar para isso. Um justo
se cometer uma injustiça, ficará amarrado, preso. O diabo vai amarrar ele, vai prender ele. Aí ele precisa reconhecer onde ele errou, confessar a Deus, se arrepender daquilo, para que aquele espírito seja arrancado e Deus possa curar, libertar aquela pessoa daquela situação. E não são poucos os casos, são muitos. E muitos alegam que Deus está provando, que Deus está deixando. Não, é a pessoa, é o justo que deu lugar ao diabo. E a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Resista a ele, ele fugirá de vós. No livro de Isaías, o profeta Isaías, lá no capítulo 53, as escrituras, elas dizem assim no versículo 4, fala da aparição, das dores e a glória do Messias, e vem dizendo ali, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Olha o que fere. Moído pelas nossas iniquidades, quer dizer, o pecado arrebenta com o homem. Ele arrebenta com o homem, ele arrebenta com a vida do homem. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, quer dizer, ele foi castigado por nós. E pelas suas pisaduras, feridas, fomos sarados. Os que alcançam esta verdade, porque ele já começa assim, verdadeiramente. Então, todo aquele que pela fé, pelo conhecimento da fé, da vontade de Deus, todos aqueles que alcançam essa verdade são libertos, são curados. Como Jesus disse, permanecerdes na minha palavra, aqueles que estavam crendo nele, lá no Evangelho de João, verdadeiramente sereis meus discípulos e a verdade vos libertará. E é uma libertação do mal, das ações do mal, das consequências do pecado. Volta para Lucas, no capítulo 13, mas vá ao versículo 11. Diz assim, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo ela endireitou, e glorificava a Deus. Aqui diz que ela era uma mulher da fé, filha de Abraão. Nós podemos ver isso claramente, que Jesus a viu ali na sinagoga, viu ali no templo, que era uma mulher de Deus, mas a fé dela, obviamente, não era aquela fé que deveria existir para que ela pudesse ter evitado essa situação. E vemos que estava no corpo dela, mesmo sendo uma mulher da fé, uma filha de Abraão, ela tinha no corpo dela um espírito, um demônio, um espírito de enfermidade. Como é custoso hoje para as igrejas, muitas igrejas e muitos pregadores e o povo de Deus chegar a essa consciência de que a enfermidade, a doença, a dor, o castigo são coisas demoníacas. São coisas que são geradas por demônios, são prisões. E aqui diz assim, não podia de modo algum, no versículo 11, endireitar-se. Ora, repare nisso, que ela não podia de modo algum endireitar-se. Olha, seja um cristão, um crente de sabedoria, de entendimento, de conhecimento. Se você já fez de tudo, e sua vida, ou sua saúde, ou seu casamento, ou sua família, porque tem a promessa da fé à sua casa, ou etc.
E não adiantou. Nada endireita. Nada endireita, nada fica certo. Então, tem demônios aí. Tem que buscar a libertação com Deus pela fé. Tem que buscar nas orações, nas consagrações, na palavra verdadeira que liberta. Não aquela palavra que faz com que você aceite aquele espírito te fazendo sofrer. Ora, você é uma pessoa de Deus. Como que vai aceitar um espírito que não é de Deus causando isso? E a área da libertação é uma área desconhecida por muitos, infelizmente. Mas Deus está falando com você aqui. Se nada fica de pé, ou se alguma área da sua vida ela está derrubada, ou você está se encurvando ali, está curvado ali, não consegue endireitar ali, não consegue ficar correto, é porque tem demônios ali, te fazendo encurvar, te fazendo adoecer, te fazendo enfermar, destruindo o seu casamento, porque o diabo quer você prostrado, quer você rendido, quer você incapacitado, quer você sem condição, mesmo você sendo de Deus, mesmo que quando você partir dessa terra, deixar esse corpo aí, mesmo que você vá para o céu, porque o prazer do diabo é fazer você sofrer nesta terra. Então, olhe para esta palavra aqui, começa a tomar uma atitude e vai para a oração, vai para o jejum, busca a Deus de todo o seu coração, para que você seja liberto desta situação, para que esse espírito venha sair de você, do seu corpo, do seu casamento, da sua família, para que essa prisão de Satanás, ela seja desfeita, e você seja uma pessoa livre, um homem, uma mulher livre. Olha o versículo 16 de novo. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Bom, não sei quanto tempo você está preso numa situação. Preso é aquele que não pode sair por si. Mas Deus pode te tirar desta prisão. Deus pode arrancar esse espírito e te libertar. Mas para isso você tem que buscar, porque aquele que busca, ele acha, aquele que procura, ele encontra, aquele que bate, sabe se lhe há. Então, é importante você trazer esse entendimento no seu coração. Era como aquela mulher hemorrágica que há 18 anos sofria da hemorragia e ela conseguiu a sua cura somente com Jesus. Ela estava presa, seu corpo, naquela enfermidade. E aonde há uma prisão, meu amigo, minha amiga, aí há dores, aí há problemas, a coisa aí não vai. Mas Deus quer que vá, Deus quer que você avance, Deus quer que você fique livre, Deus quer que você fique curado. Amém? Vamos praticar isso com entendimento, com sabedoria diante de Deus. E tenha certeza que você que convulsiona, você que tem ataque epilético, você que tem uma diabetes no sangue, você que tem problema no coração, você que tem problema nos ossos, você que é enfermo, é doente, cheio de dores, está sendo castigado, está mostrando que você tem que se acertar mais com Deus, se apegar mais com o Senhor, e entender que Ele chama você para te libertar, para desfazer as obras do diabo, tanto da tua alma, do teu espírito, do teu coração, da tua consciência, como do teu corpo, como dos teus sentimentos. E isso sim é glorificar a Deus. Se prepare, lute para a tua libertação. E com certeza você vai glorificar a Deus. Guarda isso em você. Deus te abençoe e te leve a essa libertação profunda em nome de Jesus.